Boa noite, meus amores. Vamos iniciar a nossa live de hoje. E o assunto é como fortalecer a autoestima. Já tô colocando ele aqui. Vamos chegando, que hoje a conversa vai ser boa. Vou pregar o tema aqui. Pronto. Boa noite, Camila. Boa noite para todos que estão chegando. Vamos lá juntos nessa live de hoje, que não vai ficar salva aqui no Instagram. Portanto, venham e convidem quem precisa assistir, falar sobre esse tema, a autoestima que é tão fundamental na vida. Gente, falando em autoestima, como é que tá o desafio pessoal de vocês? Quem tá me acompanhando aqui nos stories sabe que essa semana estamos cada um aí buscou um desafio pessoal para fazer essa semana, e o meu vai ser iniciar a musculação, que é uma coisa que eu tô querendo fazer há bastante tempo e que eu venho procrastinando o início. E eu já comprei até roupa para ir, já chegou inclusive. Boa noite, Lucy. Amanhã estarei cedinho lá na academia. Aliás, hoje eu fui nadar. Gente, não tinha ninguém na minha aula. Na aula anterior, das 6, a piscina estava lotada. Na minha aula eu nadei sozinha e no meio da aula que chegou um amigo lá. Pessoal, foge em dia de chuva, é uma coisa horrorosa. Meu cabelo tá preso porque ele não está muito bom, então... E vamos lá, gente, vamos chegando. Esse tema da autoestima é tão importante. Boa noite, Vera. Eu sempre falo da importância. Boa noite, Dora. Ter uma autoestima adequada é a gente proteger a nossa saúde mental, né? A autoestima, ela é a espinha dorsal, assim, da nossa saúde mental. É como se fosse nosso sistema imunológico, é o que vai nos proteger de adoecimentos psíquicos. Por isso é tão importante, por isso que a gente fala tanto, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Boa noite, Irlan, que bom você por aqui. O Instagram, boa noite, Fernanda. O Instagram demora um pouquinho a entregar essa live, o pessoal vai chegando devagarzinho. Mas lembrando que eu tenho deixado as lives salvas lá no canal do YouTube. Não estou deixando mais no Instagram, porque vídeos longos não funcionam bem no Instagram, né? Então, lá no YouTube funciona melhor. Quem perder a live ao vivo vai ter que ir até lá. Mas fiquem comigo e convidem, ó, mandem aí com essa setinha, convidem as pessoas para chegarem, para a gente conversar sobre esse assunto. Gente, manter uma autoestima adequada hoje em dia é um desafio bem grande. É um desafio bem grande com o que a gente tem aí de rede social, que incentiva tantas comparações, que é uma das coisas. Boa noite, Jainão. Tem tempo que eu não te vejo aqui ao vivo. Então vamos lá, gente, vamos direto ao ponto, vamos começar o tema de hoje. O pessoal que for chegando vai entrando e vai acompanhando. Qualquer coisa, me interrompa, esse tema é extraordinário. Verdade, Jainão, é um tema super importante. Eu volto nesse tema com recorrência, mas a pedido dos seguidores, e eu sempre falo para vocês, ainda que esse tema já tenha sido falado anteriormente em outras lives, cada live é única, porque vocês participam, trazem novas perguntas e aí isso vai direcionando um pouco o assunto. Então, cada live é única, mesmo que esse tema já tenha sido falado antes. Então, vamos lá, gente, vamos iniciar, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui, boa noite, Edna, sobre o fortalecimento da autoestima. Eu vou tentar hoje enfatizar formas que a gente pode ter e desenvolver ao longo da nossa vida para fortalecer a nossa autoestima, mais do que outros aspectos. Mas antes de entrar nisso, eu quero só alinhar com vocês aqui. Boa noite, Thaís. É a gente entender o que é autoestima, né? O que a gente tanto fala, temos que ter uma boa autoestima. Eu nunca me canso desse tema. Eu também não canso, acho que é um tema sempre relevante. E, primeiro, qual é a importância da autoestima na nossa vida? A autoestima, ela é protetiva da nossa saúde mental. Pessoas com uma boa autoestima ou uma autoestima adequada, elas vão enfrentar os desafios e as dores da vida de outra forma, né? Sem se desfazer por conta disso.
A autoestima é o que então? A autoestima ela está ligada ao nosso senso de autovalorização, a nossa percepção de quem nós somos, a nossa sensação, a nossa percepção da nossa capacidade na vida, né? Quem tem uma autoestima baixa, ela fica com uma autoconfiança prejudicada. E quando eu não confio na minha própria capacidade e em quem eu sou, como que eu vou lidar com os desafios que eu vou enfrentar na minha vida? Então essa é a importância, né? A autoestima, ela não é só, eu me acho bonita ou me acho feia. Não tem relação só com a estética ou a forma como eu me vejo fisicamente. A gente tem um hábito de achar que a autoestima é você se olhar no espelho e falar, você é bonita, você... Não é só isso. A autoestima é muito mais complexa. E para mim, um dos aspectos mais importantes da autoestima é a autoconfiança prejudicada. Quando a gente está com uma autoestima baixa, a gente fica com uma baixa autoconfiança. E se eu não acredito que eu sou capaz de lidar com as questões da minha vida, como é que eu fico? Né? Então, uma das coisas, né? Como que eu posso identificar como que está a minha autoestima? Quais seriam os sintomas de uma baixa autoestima? Isso também é importante. Muitas vezes a gente não se percebe e a gente não consegue identificar se a gente tem uma autoestima adequada ou não. Né? Uma autoestima baixa, normalmente, são pessoas que se sentem muito culpadas por tudo e qualquer coisa, né? Elas entram nas relações de uma maneira muito se sentindo inferior, né? E eu não digo nem só nas relações amorosas, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, são pessoas que acabam entrando com uma posição muito servil. Não que a gente não possa servir ao outro, é claro que servir ao outro é sempre ótimo, né? Mas uma posição servil, de alguém que está ali subjugado, né? A pessoa com uma baixa autoestima, eu acho que uma das principais características, né, de prejuízo é que ela se compara com o outro o tempo todo. E essas redes sociais, elas trouxeram essa questão da comparação de uma maneira muito intensa. Ela reforça o tempo todo. As pessoas fazem recortes na vida e postam no Instagram, e aí a gente começa a avaliar aquela pessoa a partir daquele único recorte, achando que que a vida dela é aquela coisa maravilhosa, né? De repente, uma foto no momento onde a pessoa tá bem e a gente começa a achar que aquela pessoa é incrível, que ela é maravilhosa, que ela é muito melhor do que eu, ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais rica, ela é mais bem-sucedida, ela é mais bem relacionada, e aí a gente vai ficando com a autoestima cada vez mais baixa, quando a gente toma como parâmetro pessoas que a gente às vezes nem conhece. Sim, um complexo de inferioridade enorme. Exatamente, Jainão. É sempre se achar inferior, é sempre virar... e aí outra característica muito importante, quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente fica muito refém da validação social. Eu preciso que o outro me valide. Então eu vou sempre... ser muito agradável. Eu vou querer sempre entrar nas relações e ser uma pessoa que trata o outro muito bem, sempre ser muito boazinha para eu poder ser bem vista. E já que a minha autoimagem ela é muito ruim, eu me vejo de uma maneira muito ruim, eu preciso que outras pessoas me digam o quanto eu sou boa. Então, são pessoas que têm muito medo de falhar com o outro, são pessoas que têm muita dificuldade de colocar limite nas relações, né? Eu sempre digo, tudo bem eu vou, tudo bem eu dou um jeito. Baixa autoestima causa uma fragilidade dominante. Exatamente, Jainão. Você sempre fica muito frágil, muito refém dessa relação com o outro. Você tem dificuldade em estabelecer seus limites, tem dificuldade em dizer não com medo de desagradar, já que eu dependo que aquela pessoa me ame para eu me sentir amada, já que eu não tenho amor próprio, né? Eu preciso que alguém me diga que me ama para eu me sentir não só amada, mas amável, né? Para que eu sinta que eu tenho essa potência, né? Que eu tenho essa capacidade de ser amada por alguém. E isso é muito grave, né? Pode parecer uma bobagem, do tipo, não, eu me amo, eu não me amo. Não é isso, né? Pessoas que têm um amor próprio muito rebaixado, elas tendem a buscar isso no outro, né? Então, você entra nas relações buscando o tempo todo ser validada, o tempo todo ser amada, e você acaba sofrendo abusos por conta disso, né? Pessoas folgadas costumam se aproximar
de pessoas excessivamente amáveis. Então pensem nisso, né? Tentem avaliar no comportamento de vocês como é que vocês se sentem diante dessas situações que eu tô colocando. Uma outra coisa, a pessoa com uma baixa autoestima também tende a ser muito autocrítica. É verdade mesmo. É Lutara? Lutara? Lima. Depois você me fala seu nome. A gente tende a ficar muito refém da sua opinião do outro, a ficar buscando essa validação o tempo todo, a não reconhecer as nossas vitórias. A gente às vezes tem, quando tá com uma baixa autoestima, tem dificuldade até de receber elogio. Alguém te elogia, nossa, seu trabalho foi ótimo, aí você, é bobagem, foi fácil, é porque não tava uma coisa tão difícil assim de fazer. Alguém fala, nossa, você tá bonita hoje, aí você, você acha? Eu achei que meu cabelo nem acordou muito legal. Nossa, que roupa linda, nossa, foi tão baratinha, você achou? A pessoa não consegue receber o elogio, né? Quando ela é elogiada, ela se menospreza, né? Ela não pode falar, ela não se sente confortável. Luciana Vieira. Sim, eu entendi, Luciana. É só, não precisa botar o nome completinho, não. É só pra eu saber, porque eu vi Lutara. Eu falei, será que é alguma coisa assim? É Luciana. Então, a pessoa com a autoestima baixa, ela tende a achar... Todo mundo tem problemas na vida, a gente vai enfrentar desafios, vai enfrentar dificuldades. A pessoa que está com uma autoestima baixa, ela acha que ela é o problema, né? Como ela tem um senso de autoconfiança muito baixo, quando ela enfrenta um problema, ela não enfrenta, ela é derrubada pelo problema, porque ela acha que ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, afinal ela não faz nada certo mesmo, dá certo tudo para todo mundo, menos para ela, então ela não vai conseguir lidar com aquela situação, o problema toma conta da vida da pessoa, é como se ela não tivesse as habilidades emocionais, ferramentas e recursos internos para lidar com essas coisas que vão acontecer. Então, é claro, a gente também tem que tomar cuidado de achar que pessoas com autoestima boa são pessoas que são muito narcisistas, né? Às vezes a gente fica, eu vou ficar me achando, como se isso fosse uma coisa negativa. E não é verdade, né? A pessoa narcisista, ao contrário do que parece, são pessoas com uma autoestima baixa, porque a pessoa narcisista ela precisa de aplauso o tempo todo. Se eu tenho uma autoestima adequada, eu não preciso desse aplauso para me validar, né? Claro que é legal ser reconhecido, ser querido e tal, mas eu não sou refém dessa situação. A pessoa narcisista, sim. Oi, Mir, mas quem tem autoestima alta também sente tudo isso, só que em menor proporção? Quem tem uma autoestima adequada não está isenta de passar por momentos onde a gente se sinta mais frágil, que a gente tenha mais dificuldade. Gente, ter uma boa autoestima não quer dizer que você não vá sofrer com situações. É claro que a gente sofre, né? É claro que vai ter situações que você, meu Deus, e agora? Só que a diferença é que a gente consegue se restabelecer mais rápido, consegue superar as dores, consegue identificar quando a situação está desfavorável e fala, peraí, desse jeito aí não, né? Assim, isso eu não vou permitir. A gente começa a se preservar minimamente. Não quer dizer que você não vá... Vamos supor, uma pessoa de baixa autoestima entra numa relação e de repente a pessoa se torna abusiva. Ela vai ficar naquela relação abusiva porque ela acha que ela não tem, normalmente não tem um senso de merecimento, né? Do tipo, eu mereço uma coisa melhor, né? Quem aí já não passou, né, de pensar, de estar numa situação ruim, você falar, gente, eu não mereço isso, né? Eu mereço uma coisa melhor, eu vou me retirar dessa situação. A pessoa com baixa autoestima, com uma boa autoestima, ela se retira da situação. A pessoa com a baixa autoestima, ela permanece. Então não é que a gente com uma boa autoestima não vá sofrer, ou não vá se enfiar em furadas, ou não vá ficar em alguns momentos da vida mais vulnerável. Claro que vai, né? Isso aí é da vida. Mas a gente consegue se restabelecer, consegue dar a volta por cima, consegue não se diminuir, não se enfraquecer ainda mais, né? Então, isso eu acho que é importante a gente pensar. O ser humano é muito complexo, a gente não tem uma fórmula matemática, né? Então quer dizer que toda vez que isso é aquilo, aquilo outro, né? 2 mais 2 são 4? Não é assim, né? Até pessoas com uma boa autoestima podem passar. Vamos supor, eu considero que eu tenho uma boa autoestima, né? Já passei por N situações na minha vida em que eu precisei ter esses recursos internos para administrar. Isso quer dizer que
mesmo eu com uma boa autoestima, vamos supor que eu tome um pé na bunda, que, sei lá, eu seja traída, ou que ainda, sei lá, seja demitida do meu emprego. É claro que nesse momento eu vou ficar com a autoestima no pé, né? Na hora que você tá ali, de repente você toma uma pancada da vida, você vai, tipo, meu Deus, né? Assim, você vai se sentir mal, vai se sentir pra baixo, vai se sentir diminuída. Isso é um momento, é uma coisa pontual, né? Depois você vai pensar um pouquinho, juntar teus caquinhos e vida que segue. Levanta, né? A gente consegue levantar. Quem tem cair na vida não é só para quem tem baixa autoestima, todo mundo cai. Só que a pessoa com uma autoestima adequada, ela cai e levanta, né? Do tipo, bom, vamos, né? Eu não tô aqui para sofrer, já dizia Sandra de Sá. Vamos levantar a cabeça e seguir a vida, né? E a pessoa com uma baixa autoestima, ela tende a cada situação dessa se colocar para baixo, se culpar, se sentir desprezível, né? Não, eu não faço nada direito, a culpa foi minha, né? Se diminui demais, isso que é muito ruim. Jainão, eu passei a pensar assim só depois dos 40. Hoje só aceito o que mereço. Exato, Jainão. É claro que a maturidade também pode levar a gente, a partir das nossas experiências, do que a gente vai vivendo, a gente vai ficando com a autoestima mais fortalecida. Apesar de que tem pessoas que morrem imaturas, né? Não tem jeito. Infelizmente. Deixa eu ver. Meu processo está longe de terminar, mas tudo ficou mais leve depois que a estima melhorou. Com certeza, Jainão, é isso. A gente sabe que... Primeiro, assim, eu acho que é importante a gente identificar as enrascadas, né? Você com uma autoestima adequada, você vai se retirar daquelas situações onde você tá vendo que a coisa não tá caminhando para onde você gostaria, né? Que você tá, ou que você entra numa relação, de repente até de amizade, e a pessoa abusa da sua boa vontade. E aí você, não, né, amigo, isso não, né? Aí a gente começa a dar um limite, como até a Mi falou. No meu caso não foi a idade não, foi a ajuda profissional. Sim, sim. Gente, isso também vale, isso que você falou, Jainão, e também seu esforço, claro. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem um efeito lagartixa. O que é o efeito lagartixa? Já repararam, né? Todo mundo já fez isso quando criança, coitadinha da lagartixa, cortar o rabo da lagartixa para ele crescer novamente. A gente acha que isso acontece na vida. Eu tô ali ferida, machucada e eu espero me regenerar sozinha, sem buscar nada, nem ter um papel ativo naquilo. Eu espero melhorar. O tempo é o melhor remédio. Gente, nem sempre, tá? Não deixa o tempo. O tempo vai passar e as coisas vão se resolver. Se resolver como? Tem coisa que o tempo não resolve, não. A gente vai ficar ali naquele efeito lagartixa esperando a regeneração sozinha e isso não vai acontecer. A gente só vai piorar. E aí você vai perder tempo esperando e quando você pensar, meu Deus, já passou isso tudo, eu tô aqui ainda, não fiz nada, né? Nada mudou. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Thaís, parece que você me conhece, eu sou extremamente assim. Com a autoestima baixa, Thaís? Foi, Fábio. Uma pessoa com boa autoestima não cai, abaixa para pegar impulso. Também, né? Sofro muito com a baixa estima. Thaís, a notícia boa é que a baixa autoestima ela pode mudar, né? A gente pode desenvolver a nossa autoestima a qualquer tempo na vida. É claro que o que gera uma pessoa com a baixa autoestima? Normalmente, aí eu já falei isso com vocês algumas vezes, a nossa autoestima ela vai ser formada no momento de ouro, na nossa infância, na formação da nossa identidade, a partir da nossa relação com nossos pais, com as nossas relações sociais, né? Pessoas que, por exemplo, passaram por bullying na adolescência. E uma coisa também interessante, gente, o bullying ele reforça a baixa autoestima, porém, normalmente a vítima de bullying já tinha uma autoestima baixa. Isso é impressionante, eu já atendi pessoas assim, eu nunca esqueço um menininho que eu atendia na época que eu trabalhava em posto de saúde, gente, ele era um doce de menino, mas ele era magrinho, ele era frágil, e ele era tadinho, ele sofria muito bullying de você assistir assim filme americano, dele ter sido jogado na lata do lixo no colégio, uma coisa surreal. E ele não reagia. A pessoa com uma baixa autoestima, ele tinha depressão, enfim, ele tinha várias outras questões,
mas ele não reagia diante das coisas. A pessoa que vai sofrer bullying é a pessoa que não reage. E ela não reage porque ela não se sente capaz. Então, normalmente, aquela pessoa que vai ser a vítima do bullying, ela já tem uma autoestima muito frágil e ela encontra um ambiente extremamente tóxico e aquelas pessoas vão abusar dela. Agora, uma pessoa com uma autoestima adequada, dificilmente ela vai ser vítima do bullying. Ela pode até sofrer, vir lá os amigos querendo sacanear e tal, mas ela vai reagir. Ela vai reagir. E essa reação já impede que ela se torne essa pessoa coitadinha. Esse garotinho, gente, eu lembro até hoje da carinha dele. Me dava uma tristeza de ver, porque ele era muito frágil, muito vulnerável, tadinho dele, sabe? E aí acaba caindo num ambiente meio tóxico e essas pessoas abusavam disso, né? Camila, baixa autoestima na área profissional. Camila, pode acontecer, né? E aí, Camila, especificamente na área profissional, como que a gente melhora? Primeira coisa, e aí eu já vou começar a falar e vocês vão trazendo isso para a realidade de vocês. A baixa autoestima, a gente precisa, antes de qualquer coisa, verificar se essa baixa autoestima é uma percepção só minha. Realmente eu sou uma mulher bonita, me acho feia, eu acho que eu não sou capaz, eu sou uma pessoa muito inteligente, muito preparada e não reconheço isso, eu sou uma pessoa muito ali que já deveria reconhecer as minhas capacidades, mas não reconheço, ou eu realmente ainda não desenvolvi habilidades que eu deveria ter. Será que, e aí eu não sei se é teu caso, Camila, mas eu acho que é importante você avaliar com honestidade, não só você e todos que estão aqui, vamos avaliar com honestidade. Será que a minha baixa autoestima tem a ver com a minha realidade? Como assim? Será que eu realmente não estou preparada? Será que eu posso melhorar? Será que eu realmente me sinto uma profissional um pouco mais fraca? Mas de fato eu não tenho experiência? Não tenho uma pós-graduação que seria necessária? Será que eu não me capacitei o suficiente? Se for isso, a gente resolve ou melhora se capacitando, né? A gente tá ali. Às vezes eu posso, sei lá, eu me acho uma pessoa, eu me acho uma excelente profissional, me acho uma psicóloga top, pô, arraso. Porque no meu ambiente, de repente, eu tô ali. Aí, de repente, eu vou, sei lá, estudar psicologia em Harvard. Eu vou chegar lá e vou falar, meu Deus, eu achava que eu era boa. Eu tô aqui e tô vendo que eu não sou. Por quê? Porque eu vou estar na nata da pesquisa da neurociência no mundo e, de repente, eu me achava a pica das galáxias aqui e chego lá e falo, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Porque eu realmente estou aquém daquelas pessoas. Gente que veio da Índia, que veio da França, que veio da PQP. E são pessoas muito capacitadas. E você fica, meu Deus do céu, estou me sentindo incapaz. Mas talvez eu esteja. Entende? E aí a gente pode sempre e deve ser bem realista com o estado que a gente está. De repente eu estou me sentindo feia. De repente eu me olho no espelho e penso, cara, eu não tô... Será que eu realmente não estou no meu melhor momento? Será que eu me larguei? Será que eu me deixei pra lá? Será que eu tô relaxada comigo? Será que eu não tô me cuidando? Será que realmente eu tô olhando pra mim e me achando feia porque eu estou feia? Vamos ser honestos com isso, né? E não feia ou bonita segundo o padrão, esquece isso. Tô falando segundo o teu próprio padrão. A gente tem a nossa melhor versão, né? Será que eu tô buscando? Será que eu realmente estou fazendo por mim? Que aí sim, gente, tem duas situações que são diferentes. Eu já comentei com isso antes, mas eu acho importante. Uma coisa é que realmente eu tenho uma percepção da minha realidade, eu tô me sentindo um pouco desqualificada, mas eu estou desqualificada, eu tô no início da minha profissão, eu tô, sei lá, aquém daquelas pessoas que eu tô que estão ali à minha volta naquele cenário. E aí eu faço o quê? Eu vou me capacitar, eu vou buscar me qualificar, eu vou desenvolver ferramentas que vão fortalecer a minha autoestima. Mas aí eu acho que é interessante porque é ter um senso de realidade, né? Você olhar e falar, realmente, gente, eu tô me sentindo aqui meio, né? Tô meio fraca aqui nesse rolê, como diz minhas filhas. Então tá na hora de eu buscar
o meu melhor. E às vezes isso pode valer para nossa estética também. Eu tô tão gorda, eu não tô me sentindo bem. Será que você não pode emagrecer, por exemplo? Será que você não pode melhorar para você e não é para o outro? Mas que você busque a sua melhor versão na vida, seja em que aspecto for. Ai, gente, tô passando um helicóptero. Jainão, um dos lados bons da autoestima é desenvolvimento de autorresponsabilidade. Com certeza, Jainão. Boa noite, Vanete. Então, eu acho que são aspectos que a gente deve pensar para a gente não se vitimizar, né? E aí vem a autorresponsabilidade que o Jainão citou. Quando eu tenho uma autoestima adequada, eu entendo que eu sou a pessoa responsável por aquilo que eu estou vivendo. Eu não estou me sentindo bem por isso. O que eu posso fazer? Né? Eu estou me sentindo profissionalmente aquém. O que eu posso fazer para me sentir mais qualificada? Me qualificar. Boa noite, Lia. E isso vale para muitas coisas. Então, observem primeiro se pode acontecer, gente, de não, eu sou super qualificada, sou uma pessoa que tem uma projeção profissional. Boa noite, Isabel. Muito boa, sou uma pessoa que estou na minha melhor versão, estou no meu melhor momento, todo mundo diz que eu estou ótima e não sei o quê, e eu não me sinto assim, aí a gente chegou num ponto que está na hora de buscar ajuda profissional. Porque aí realmente é uma distorção da tua percepção, aí realmente a gente precisa desenvolver mais essas ferramentas internas. É claro, gente, que a autoestima, ela vai acompanhando também o nosso crescimento pessoal, né? Ou ela deveria acompanhar. Então, assim, se acontece que eu tô investindo em mim, tô fazendo o meu melhor, tô buscando, tô me dedicando, tô me qualificando, tô crescendo culturalmente, tô buscando ser uma pessoa mais interessante para mim, para a sociedade, tô fazendo de tudo e ainda assim eu me sinto mal, não me sinto satisfeita, me sinto incapaz, aí a gente tem que realmente buscar ajuda profissional, ver o que está acontecendo, por que eu não reconheço. E aí, deixa eu só ver, gente, o que eu fiz, eu tô falando, tô buscando aqui as minhas anotações, que eu acabei até fugindo um pouco, mas eu adoro isso, porque quando a gente está aqui ao vivo, assim, deixa eu trazer aqui outros dados, então. O que é, a gente falou muito do que é a baixa autoestima, então o que é uma autoestima adequada? Né? O que a gente pode considerar? Uma das coisas é ser confiante, assertivo. O que é ser assertivo? Eu já vi várias pessoas falando sobre assertividade. O que é a tal da assertividade? É você conseguir expressar o que você pensa e o que você sente sem receio, sem medo. Isso é um sinal de uma autoestima adequada. Você conseguir expressar o que você sente. Né? Eu tô triste, eu tô feliz, eu fiquei com raiva, eu não gostei daquilo que você disse, eu acho que isso não tá interessante. Se alguém te pede uma opinião, você se sente segura para dar sua opinião, sem se preocupar se tá agradando, se não tá agradando. Li, essa semana resolvi cuidar de mim, a minha autoestima estava muito baixa, é difícil, mas vai dar certo. É isso aí, Lia. A felicidade é uma decisão. E eu falo isso com vocês sempre, né? A felicidade ela é uma escolha. Então a autoestima, uma autoestima baixa vai deixar a gente muito infeliz. Então eu escolho investir no desenvolvimento da minha autoestima. Expressar com gentileza. Sim, com certeza, né? Expressar não quer dizer você ser grosseiro, né? Ser sincero não é ser grosseiro. E sinceridade, sem ser acompanhada de empatia e educação, é só grosseria. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A autoestima é instável. Não é instável só se a pessoa tiver uma personalidade instável. Por exemplo, a pessoa é borderline, então provavelmente ela vai ficar oscilando muito. Se bem que a autoestima no borderline, de maneira geral, é baixa, é bastante baixa. A autoestima não é tão instável, né? Ela é uma característica que ela é mais estável ao longo da vida. Isso não quer dizer que é uma linha reta perfeita. É claro que tem uma oscilação e que vai variar conforme o teu momento, sei lá, até na TPM, né? Você tá ali, ai, tô me sentindo péssima, né? Tem uma variação, uma oscilaçãozinha, mas não totalmente, né? Assim, se ela tiver muito assim, pode ser que tenha acontecido algum evento na tua vida, um grande rompimento, uma perda muito importante.
né? Sei lá, uma separação, a perda de alguém que você ama muito, e isso pode dar uma derrubada. Mas de maneira geral, nos acontecimentos ordinários da vida, ela é mais estável, tá? Bom, então com a autoestima adequada, a gente precisa, a gente vai se tornar confiante, assertivo, consegue expressar suas ideias, o que pensa, o que sente, consegue estabelecer limite, tomar decisões, né? A pessoa que que ela tem uma autoestima baixa, ela não consegue tomar uma decisão. Ela sempre quer ouvir a opinião do outro, o que o outro acha, tem medo, né? De e se der errado, e se não for certo, é sempre um e se que te impede de ter atitude. Uma autoestima adequada também, isso eu acho que é uma característica cada vez mais rara, que é ser autêntico, né? É você ser você. Você se aceitar como você é, né? Às vezes a gente também, a gente exige uma perfeição da gente mesmo, né? Quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente é muito autocrítico e a gente se exige perfeito, né? Assim, eu tenho uma paciente, por exemplo, que estava me relatando outro dia. Eu sou muito procrastinadora. Eu falei, me dá um exemplo. Ela falou, por exemplo, ela trabalha, né, quase todo dia, e nos dias que ela não trabalha, ela tem que lavar o banheiro, tem que fazer comida, dar comida pra filha, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Aí tem dias que ela só consegue lavar o banheiro, fazer comida e fazer não sei o que. Aí fica faltando 2 itens. Eu falei, mas de onde você tirou que você tem que fazer tudo? Será que você não está superestimando os teus dias, né? Que será que o teu nível de exigência não está muito alto? Né? E isso é importante a gente também alinhar, porque muitas vezes também a gente, com a autoestima baixa, a gente nunca percebe o tanto que a gente faz. A gente sempre acha que está em dívida com alguma coisa, né? Eu não estou adequada. É uma sensação, às vezes, de inadequação, né? Eu sempre acho que eu não fiz o suficiente, que não está legal, que eu deveria ter feito mais, que não... Né? A pessoa não se valoriza. Deixa eu ver... Não consegue expressar suas necessidades, isso é tão importante também, né? Expressar as necessidades, as emoções, não só ser assertivo, né? No sentido de dizer, mas até de pedir ajuda. Às vezes a pessoa não consegue, ela não quer ser chata, ela não quer ser inconveniente, então ela acaba não compartilhando, não pedindo, não falando. Deixa eu ver, gente. O que mais? E aí, como que a gente pode, então, melhorar a autoestima, né? O que eu tenho que fazer para fortalecer? Eu tô aqui, né? Eu trouxe aqui para você vários dados, a gente falou um pouco sobre o que é autoestima, quais são as características de uma autoestima adequada, quais são as características de uma autoestima baixa, e aí você identificou, ok, eu tenho uma autoestima baixa, como é que eu me livro disso, me liberto? Como é que eu me liberto dessa autoestima baixa? Bom, uma das primeiras coisas é autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer a minha história, aceitar a minha história, isso é muito importante. Às vezes a gente vem de uma história familiar, às vezes uma família bem disfuncional, que gerou alguns impactos aí emocionais na gente, e aí a gente nega aquela história, a gente fica com aquela sombra que a gente não quer olhar para ela, ou fica num processo assim, ressentida, né? Quer ficar ressentindo, quer ficar lembrando, rememorando e reforçando dores passadas. Então, quando a gente olha para trás e começa a olhar para nossa história, é aceitar a nossa história, aceitar quem nós somos, da maneira que somos. Eu só posso mudar depois que eu aceitar quem eu sou. Enquanto eu não aceito, eu não tenho como mudar. Se eu tô negando, eu nego. Eu não sou assim, eu não sou assado, eu não concordo, eu não me identifico, eu não reconheço. Então como é que eu mudo? Eu só posso mudar quando eu olho para mim e com muita honestidade, né? Olhar para mim do jeito que eu sou. Identificar os meus defeitos, identificar minhas potencialidades e a partir daí, depois dessa aceitação, a gente começar a buscar a mudança que eu preciso. Bom, eu já entendi, eu tenho essa família desse jeito,
Isso não é uma escolha minha, né? A gente tem algumas escolhas, mas essa não é uma delas, a família onde você nasce. Então, você traz algumas coisas até a partir dali. E uma coisa que é interessante, até quando a gente tem uma história triste, apesar daquilo tudo que a gente viveu, foi o que te trouxe até o que você é hoje. Eu sou hoje resultado do que eu fui vivendo, experimentando ao longo da minha vida desde o meu nascimento. A partir das minhas relações iniciais, né, com pai e mãe, com as relações sociais, isso tudo me compõe. Né? Então, assim, eu não posso negar essa parte da minha vida. Isso tudo está em mim. Né? É integrar isso na minha vida, isso faz parte de mim. Essa história que talvez eu não goste tanto, porque às vezes a gente não gosta daquilo que a gente, de onde a gente veio, ou de quem a gente era, mas aquilo está em mim, aquilo me integra, faz parte de mim de alguma forma. Olhei para isso, aceitei, integrei, e aí o que eu preciso fazer para daqui para frente construir outras coisas, né? Formar uma nova família, estabelecer novas relações, começar a entender, né, que eu vim daquele lugar, mas daqui pra frente a minha caminhada quem faz sou eu, né? É não ficar sempre culpando, é porque eu sou uma coitadinha, né? Tem que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade, que até o Jainão comentou, que é muito importante, a noção de autorresponsabilidade, não é culpa. Uma coisa é pensar, eu sou culpada, né? A culpa, ela te tira a potência, né? A culpa, ela te coloca no lugar de alguém impotente. A culpa, ela massacra a gente emocionalmente. Não é culpa, a culpa é minha, meu Deus, eu fiz tudo errado. Não é isso, mas é olhar com responsabilidade, né? A vida é minha. O que eu faço daqui pra frente, agora que eu já entendi que apesar de ter tido vários episódios ou vários eventos na minha vida que foram negativos para mim, mas que estão aqui em mim e isso faz parte de quem eu sou, me trouxeram até aqui, daqui para frente, quais são os passos que eu vou ter que dar? Isso depende de mim. Né? Isso é muito importante da gente ter claro. Por mais que eu bata sempre nessa tecla e pareça ser uma coisa tão simples... Nossa, minha filha tá batendo a panela. É uma coisa que é difícil. A gente tende ao quê? A culpar o outro. Mas a minha mãe não sei o que lá, mas o meu pai não sei o que lá, né? Mas a vida de onde eu vim, para você é fácil falar, você não conhece a minha história, né? A gente sempre coloca a responsabilidade em algum lugar que não sou eu, né? E isso é muito ruim, porque você é o agente da tua vida, você é o ator da tua vida, só você pode fazer as mudanças que você precisa. Isso é muito importante. E aí, uma outra forma, né? Então, assim, como que você pode iniciar o teu processo de desenvolvimento e fortalecimento da tua autoestima? É reconhecendo a tua história, né? Olhando para a tua história, aceitando essa história como parte da tua vida. E uma outra coisa, aceitando as suas falhas. Parar com essa mania de querer ser perfeito, né? Porque a gente tem muito essa coisa de se colocar para baixo, supervalorizar os nossos defeitos e não... Se eu não for perfeito, então eu não posso me amar. Então eu tenho defeitos, eu não posso me amar. Eu não consigo desenvolver um amor próprio porque eu espero que eu seja perfeita. E isso é muito louco, porque do outro eu não espero perfeição. Né? A pessoa com a baixa autoestima, ela coloca outras pessoas num pedestal. A outra pessoa pode ser um poço de problema que ela justifica, ela releva. Agora com ela, não. Com ela, não. Oi, Lore, o ruim é quando a gente mora com pessoas que te colocam só pra baixo, te desmerecem, aí fica um pouco complicado pra autoestima. Exatamente, Lore, esse é outro ponto pra gente fortalecer a autoestima. Estabelecer relações afetivas saudáveis, né? Quem são as pessoas que estão à minha volta e de que forma que eu me relaciono com elas e como que essas pessoas... Porque tem pessoas que são meio âncora, né? Que parece que botam a gente pra baixo. E o ideal é que a gente se afaste das pessoas que são assim, né? Pessoas que colocam a gente para baixo, infelizmente tem várias que são assim e a gente deveria se afastar de alguma forma, né? Porque realmente isso mina a autoestima. E às vezes é até um movimento que a própria família pode fazer para a pessoa achar que ela não consegue sair dali, né? E outro dia, ai gente, tá uma zoeira de barulho aqui em casa hoje que só Jesus na causa, hein? Olha o helicóptero. Socorro, Deus. Mas vamos lá. Eu escutei uma frase, e aí vale para isso
que a Lore estava colocando, né, que eu acho que tem a ver com a família, eu escutei uma frase de um psicólogo que eu achei maravilhosa. Anotem. Todo crescimento traz a noção de perda de pertencimento. Todo crescimento traz uma ideia e um sentimento de perda de pertencimento. O que é isso, né? Você, por exemplo, está no seu núcleo familiar e começa a crescer demais e se destacar demais, você começa a se sentir fora daquele ambiente familiar. Né? Você vai perdendo um pouco essa noção de pertencimento àquela família quando você destoa. E esse destoar pode ser o próprio crescimento. E aí, isso vale até profissionalmente, né? Às vezes você tá lá naquele grupo de profissionais e você começa a crescer e se destacar, você vai perdendo essa noção de pertencimento e identidade que você tem com aquele grupo. Então, o que as famílias às vezes fazem é sufocar aquele elemento que está crescendo e que está descolando da família. Né? Tem família que sem querer, tá, gente? Isso não é uma coisa, vamos maldosamente fazer isso. São movimentos inconscientes. Isso não vai dar certo não, hein? Você? Ixi, duvido. Te conheço, isso ainda é pra você não. Né? Aquela pessoa que vai minando um pouco a tua busca de mudança, porque você buscar mudar, buscar melhorar, significa você deixar de pertencer àquele grupo que às vezes é disfuncional e precisa de todos aqueles elementos ali. Entendem? Não sei se eu fui clara. Me perguntem. Lore, às vezes os próprios pais, e aí você precisa deles, então tem que aguentar. É bem complicado quando você ainda depende um pouco. Pois é. Eu sei como é que é, Lore. Eu acho que é um pouco desse movimento que eu estava falando. Né? Todo crescimento traz embutida uma perda de pertencimento. E aí, quando você começa a crescer, às vezes você é sufocada para você não sair dali. Então, e o que fazer? Você tem que ter recursos internos para não sucumbir, né? É suportar um pouco esse movimento contra, né? Porque vai rolar um movimento contra. Gente, qualquer pessoa, qualquer grupo tenta manter todo mundo ali, né? Naquele mesmo nível, naquele mesmo movimento. Quando uma pessoa destoa, a tendência do grupo é querer trazer de volta. Então, quando a gente começa a crescer, começa a amadurecer, começa a se desenvolver, às vezes tem até um descrédito inicial, a pessoa te desmerece. Ah, você? Que bobagem. Ah, você tá fazendo isso não vai dar certo, não. Podem pensar, né? Quem que nunca passou por isso? Qualquer coisa nova que a gente inicie gera um desconforto nas pessoas que estão à volta. Deb, meu marido vive me desmotivando, sempre criticando. Eu procuro provar o contrário, mas estou cansada de tanta palavra negativa jogada em cima de mim. Deb, ele pode se sentir ameaçado com teu crescimento. É muito ruim isso, né? A gente não pode ter competição numa relação, mas às vezes tem, né? Às vezes teu marido tem uma insegurança grande, né? E se você começa a crescer ou se tornar independente, ele pode entender isso como uma ameaça. E aí faz essa desmotivação, que parece um cupim, né? Que vai roendo até você ficar oca por dentro e sem força e cair esfarelada no chão, né? Então, toma cuidado com isso, né? Tenta colocar essa relação em outras bases, né? Não a do controle, não a do outro te botar para baixo. A gente tem que se associar a pessoas que querem que a gente cresça. Isso é amor, né? O amor é a gente incentivar o crescimento do outro. Né? Eu amo minhas filhas, eu incentivo que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas busquem coisas melhores e maiores para a vida delas. Eu amo meu marido, eu sempre incentivei o crescimento dele e ele o meu, né? Assim, eu acho que isso é a base para uma relação saudável, né? Se a pessoa te coloca para baixo, é muito difícil. Aí eu acho que entra em jogo não só a autoestima, e aí vem a questão da autoestima. Aí eu vou até usar como exemplo, Deb. Por exemplo, você com uma boa autoestima, você vai dar um basta nesse marido. Não um basta no casamento, tá? Um basta nesse comportamento dele. De falar, porra, só joga água gelada? Você só tá jogando água aqui nos meus planos? Tudo que eu falo você coloca pra baixo? Você quer que eu me sinta como desse jeito, né?
Eu acho que aí vem a assertividade e você poder expressar o que você sente e o que você pensa. E ele vai falar, não, não é nada disso, eu só tô falando isso porque eu tô preocupado, porque isso pode dar errado, não sei o que, tá bom, mas será que você pode me apoiar um pouquinho de vez em quando? Né? Já basta os meus medos, né? Quando você fala, você reforça os meus. Voltou aqui, gente? Tinha dado uma travada, mas acho que voltou. Jainão, e também tem gente que gosta de nos desmotivar por maldade mesmo, mas aí entra a força de vontade e determinação. Sim, sim, Jainão, tem. Deb, sou independente, por ele tem uma profissão boa, procuro sempre ajudá-lo em tudo. Eu ajudei ele a sair das drogas, ajudei ele a fazer uma faculdade de letras, ajudei a tirar habilitação. Pô, e ele ainda te bota pra baixo? Lore, pois é, que sempre ouvi que não ia conseguir, que não sou capaz, porque acabou que algumas coisas na minha vida não deram certo. E aí sempre escuto que nunca darei certo em nada. Voltou, obrigado, Camila. Pois é, Lore, é difícil, né? Nada contra a maré, Deb, mas ele paga com ingratidão. Deb, eu acho que aí no caso de vocês, vocês estão com problemas aí na relação, né? Eu acho que tá para além dessa questão só da tua autoestima, que talvez esteja abalada, né? Quando a gente tá numa relação onde a gente não se sente valorizada, amada ou incentivada, é claro que isso pode abalar um pouco nossa autoestima, mas tenta alinhar melhor a tua relação aí com teu marido, que as coisas estão esquisitas aí, pelo que você tá dizendo. Pois é, Lore, essa coisa dos pais que colocam pra baixo é muito ruim, né? Você não ter pessoas que acreditam em você é muito ruim. Começa a colocar... Se você não tiver uma autoestima muito boa, você começa a colocar em dúvida as suas capacidades, né? Quando alguém fala, você não vai conseguir. Você tá doido? Isso aí não é pra você, não. Você já tentou numa vez X e deu errado. Mas a gente não pode desistir, né? Deb, sim, abalada sim, me sinto feia, incapaz. Pois é, Deb, é difícil mesmo, né? Dá uma avaliada. Se você pudesse fazer psicoterapia, ia te fazer muito bem mesmo, de você poder entender aí onde que tá. E aí, gente, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar o que eu sempre trago pra vocês. A relação nunca é de um só, tá? Sempre tem os dois lados numa relação. Então, de alguma forma, a gente contribui para aquele cenário que a gente está vivendo. Nem que seja pela omissão de comportamento, pela omissão de atitude. Então, se um faz e o outro aceita, tem alguma coisa errada aí que tem que ser vista. Tento ser forte. Gente, não é fácil, né? A gente está em relação, a gente depende de pessoas, né? O ser humano é um ser de relação, a gente precisa de relações afetivas. E quando essas relações são as primeiras a colocar a gente em xeque, haja autoestima, né? Daniele, minha autoestima acho que tá bem ligada a isso. Palavras negativas e um perdão que não consigo liberar. Isso é bem importante, Daniele. Essa coisa do perdão... Quando a gente não consegue... Gente, perdoar uma situação ou uma pessoa não quer dizer esquecer, não quer dizer retomar relações que por algum motivo ficaram para trás. Perdoar é a gente se libertar da dor, da lembrança. É a gente poder olhar para uma determinada história com um olhar assim, um pouco mais generoso pra gente mesmo, né? Lore, Deb, como você é independente, você pode mudar isso. Sim, Lore, é isso. A gente, quando é independente... E aí a independência é interessante, né? Às vezes a independência é financeira, mas não emocional. E aí a gente tem que pensar por quê. Quando a gente está com a autoestima muito baixa, a gente tende a entrar nas relações de uma maneira muito dependente do outro, né? A gente fica refém daquela condição, a gente acha que não é capaz de sair daquilo. Como ela colocou, ela se sente feia, se sente incapaz. E aí você entra na relação e a pessoa pensa, meu Deus, se eu não estiver com ele, o que vai ser de mim, né? E ninguém, olha, a gente sobrevive e muito, né? Eu acho que tem que trabalhar muito a autoestima, né? E aí só pra gente continuar no foco aqui da autoestima, o que a gente pode fazer para ir fortalecendo a nossa autoestima, além de tudo isso que eu tô trazendo para vocês, né? Da gente se aceitar com as nossas falhas, da gente entender que a gente não é perfeito, da gente aceitar quem a gente é, olhar para nossa história com generosidade, liberar, né, os perdões que a gente precisa. Um outro passo bem importante é valorizar as nossas conquistas.
por menores que pareçam. A gente precisa valorizar as pequenas conquistas, a gente tende a diminuir, minimizar aquilo que a gente vence, né? A gente sempre olha o que ficou faltando e não olha para aquilo que a gente já caminhou. Deixa eu ver. Deb, aguenta as coisas devido a ter filhos pequenos. Deb, avalia direitinho isso. Avalia direitinho isso. Não. O autoconhecimento me mostrou tanta mágoa, tanto rancor. Hoje vejo que fiz o melhor. Perdoar mesmo sem a pessoa merecer. Sim, não. Quem merece o perdão não é a pessoa, é você que merece se sentir, se libertar dessa dor, né, de carregar e ressentir, né, de carregar o ressentimento, que é uma dor não elaborada, né? Você elaborar as suas dores, você conseguir lidar com elas, se libertar daquela dor, é maravilhoso. E aí isso não significa que você vai ter essa pessoa como não, eu te perdoei, então volta pra mim, seja quem for, né? Familiar, ou amigo, ou marido, mulher, não interessa. Não é disso que se trata. Oi, Roseli. Boa noite, Adriana. Minha filha fez 18 anos e há tempos sofre com baixa autoestima. Se acha feia, não gosta do corpo. Dança super bem, mas acha que não, mesmo com os elogios que recebe. Roseli, sua filha já fez terapia? Né? Ela, com 18 anos, assim, essa fase de adolescência, ela ainda tá saindo da adolescência e tudo, é uma fase que a gente tem uma autoestima muito frágil. É um momento de muita vulnerabilidade na vida. É um momento onde quase ninguém tá satisfeito com a própria imagem. E aí é importante ela começar a trabalhar isso nela, porque se a gente, isso é fase, vai passar o tempo, né? O efeito lagartixa, deixa aí que esse rabinho vai regenerar, deixa aí que o tempo vai curar. Muitas vezes isso não acontece e isso começa a refletir em outros aspectos, porque é uma fase da vida de muitas decisões, escolha profissional, escolha de faculdade, início de mercado de trabalho, né? E se a pessoa vai com uma autoestima muito baixa, a insegurança começa a bater nesses aspectos que são muito importantes. A pessoa começa a adiar esses passos que ela precisa dar em direção à maturidade, porque ela não acredita que ela vai conseguir, ela não acredita que ela é capaz, né? Ela se coloca para baixo, ela se diminui. Então é muito importante que ela faça um trabalho de terapia para ela fortalecer a autoestima dela nessa fase da vida que ela é tão importante, porque é essa chave que ela vai ter que virar para o mundo adulto que depende de algumas atitudes dela, que ela só vai conseguir tomar de uma maneira bem assertiva se ela tiver com uma autoestima adequada. Obrigada, doutora. Nada. Perdão, é um livramento total. Lore, ainda mais hoje em dia, né, Adri, que os jovens se cobram porque em redes sociais todo mundo é lindo e tem vida perfeita. Tenho visto muitos jovens assim. Eu faço de tudo para convencê-la a fazer terapia. Mostra essa live para ela depois, Roseli. Fazer terapia é uma delícia. Eu faço. Gente, é muito bom. Fazer terapia é uma delícia, de verdade. E sim, Lore, hoje em dia tá muito pior, né? A autoestima fica muito abalada com essas coisas. Eu acho até que o ideal é... Eu tinha até uma paciente que falou isso uma vez. Ela estava muito abalada porque ela não estava satisfeita com o corpo dela. Ela começava a seguir um monte de gente que tinha o corpo que ela idealizava. Tipo, essa é a pessoa que eu gostaria de ser. E ela percebeu que aquilo que ela achava que seria um incentivo, na verdade só estava colocando ela para baixo. Ela parou de seguir essas pessoas, né? Eu acho que a gente também tem que olhar um pouco para os estímulos que estão chegando, né? Tem momentos, tem pessoas que a gente segue, que a gente acha, não, isso é um incentivo. Na verdade, aquilo só alimenta a nossa inveja, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Obrigada pela atenção e pelas palavras, Adriana. Nada, Roseli. Qual a sua abordagem na psicologia? Priscila, eu sou especialista em avaliação psicológica. Eu fiz formação em logoterapia, eu fiz formação em clínica transdisciplinar. Na verdade, assim, eu uso as técnicas e as ferramentas, há muitas de TCC também, que eu acho que são adequadas para aquele cenário que eu estou intervindo. Lore, isso é esse mundo da fantasia, não existe. Pois é. Terapia é libertador. No início não é fácil. Me dava até dor de barriga no dia, mas hoje fico torcendo para chegar logo. É verdade, Jainão. A terapia tem momentos que são de muita angústia, tá? Porque mexer ali naquela caixa de Pandora das nossas dores não é fácil, né, gente? Não é fácil.
Às vezes a gente, até eu que sou psicóloga, já fiz terapia anos atrás e voltei a fazer tem um tempo, tem dias que às vezes eu inicio o processo com um nó na garganta que eu não sei nem porquê. É engraçado isso, mas faz parte do processo, né? Às vezes está mexendo lá em coisas que a gente julgava já superadas e que pelo jeito não estão tão superadas assim. E é libertador, sim, é muito bom. É um alívio muito grande a gente poder se olhar, sabe? Olhar pra dentro, olhar. Isso torna a gente tão potente diante da vida. Eu já falei pra vocês que. Deixa eu só olhar a hora, gente. 5 minutos vai cair. Só pra gente finalizar, né? Eu já falei pra vocês que eu acho que a terapia vai chegar um tempo em que ela vai entrar na nossa vida da mesma forma que qualquer ferramenta de desenvolvimento, do tipo, minha filha tem escola, faz inglês, tá na academia e faz terapia. Faz parte do desenvolvimento, né? A Adri é maravilhosa, ela aborda tudo, ela faz de tudo. Muitos anos, muito conhecimento, você é completa, Adri, você consegue tratar tudo. Obrigada, Lori. Eu entendi. Sim, hoje em dia eu não trato tudo que, por exemplo, eu parei de atender crianças. Hoje em dia eu escolho, né? Isso é muito bom na vida. Uma das boas coisas que a gente tem com as conquistas, né? Eu acho que essa é uma das mais importantes, é a gente poder escolher, né? Chega um momento da tua vida profissional que você pode escolher o que você quer. Isso é muito bom. Gente, nosso tempo está acabando. Eu acho que eu trouxe aqui bastante informação. Se ficou alguma dúvida, me perguntem. Eu sempre termino a live e penso, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Então, só para a gente resumir esse trecho final aqui, de recursos para a gente desenvolver nossa autoestima, é claro, o autoconhecimento, de preferência com processo de psicoterapia, porque é um processo muito rico e que faz a gente fazer as pazes com a nossa própria história. Margarete, é uma pena, mas estou fechando. Vai ficar salvo lá no YouTube, depois eu deixo o link. Então, desenvolver o autoconhecimento. Irlan, já dizia minha admirável psicóloga Rosanovich, fazer terapia não é um passeio no parque. É isso, Irlan, você é um querido, seguidor raiz, sabe tudo. Primeira vez na live, amei. Daniele, que bom. Seja bem-vinda aqui no perfil. Maravilha sempre. Obrigada, Lori. Então, só pra gente fechar aqui, para melhorar a autoestima, busquem o autoconhecimento, aceitar quem você é, não buscar a perfeição. Gente, ninguém é perfeito. Normalmente as pessoas de baixa autoestima têm uma alta exigência e do outro aceita qualquer negócio, qualquer migalha, né? A gente releva, não sei o quê. Então, tenha com você a generosidade que você tem com o outro. Só isso já seria suficiente. Valorize as suas pequenas conquistas, não olha só para aquilo que você deveria ter feito e não fez. Olha quanto que você já caminhou para chegar até onde você está. Isso também é muito importante, né? Façam desafios. E aí, gente, eu falei com vocês, semana que vem eu tô pensando da gente fazer junto um desafio aqui nos stories, quem quiser, de fazer um desafio de fortalecimento da autoestima, que a gente possa, a cada dia eu vou propor um desafio pra gente fazer junto. Eu acho que vai ser bacana, mas eu falo isso lá nos stories. Boa noite, amei, boa sorte. Obrigada, Edna Jainão. Como sempre, só agradecimento por tanta informação importante. Live riquíssima e maravilhosa. Ai, Jainão, que bom, você sempre aqui. Você é braba. Obrigada, Irlan. Acho que outra live nesse tema vale a pena, hein? Pois é muita coisa. Pois é, Lore, é muita coisa para falar, para não virar uma palestra de 2 horas. A gente pode voltar. Eu sempre acho que cada live é uma diferente e eu acho que é um tema que rende pano para manga, porque a nossa boa autoestima é a espinha dorsal da nossa saúde mental. É o responsável pelo nosso sistema imunológico da saúde mental, é o que vai proteger a gente de um adoecimento mais grave. Então, invistam nisso, busquem desenvolver, busquem se qualificar na vida, desenvolver ferramentas, como eu já falei. Às vezes a gente tem uma autoestima baixa porque realmente a gente precisa se desenvolver mais. Então, busquem isso. Gente, boa noite, Roseli. Obrigada, Rosana. Um grande beijo pra vocês. Vera, que pena que terminou a live. Também acho, gente. Eu amo falar com vocês. Poderia ficar aqui até amanhã, mas o Instagram nos derruba antes disso. Um beijo grande pra vocês e até semana que vem. Obrigada pela companhia.